Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Eu não tive tempo de gravar, gente, vídeo da crítica de Assassinos da Lua das Flores assim que eu saí da cabine, porque foi uma semana corrida, eu tava entrando de férias já, né? Então, obviamente, eu saí da cabine correndo pro trabalho e realmente não tive mais tempo de fazer muita coisa, além de escrever a crítica. Mas agora que eu tô aqui descansando, né, aproveitando as férias, eu resolvi gravar a minha crítica sobre esse mais novo filme do Martin Scorsese pra vocês. Eu sou fã, sim, do Martin Scorsese, apesar de que eu não curti muito o irlandês só porque eu achei lento demais, maçante, né? Assassinos da Lua das Flores até tem uma mesma vibe assim dessa lentidão, mas por incrível que pareça me incomodou menos do que incomodou em O Irlandês. E eu vou explicar depois, mais pra frente, por quê. Tem muitas palavras que podem definir o que eu achei de Assassinos da Lua das Flores, mas uma das palavras seria filme fantástico. Eu tava super ansiosa pra assistir. Como eu falei, eu gosto do trabalho do Martin, eu admiro muito que ele ainda continua fazendo filmes, até mesmo com 80 anos, ele tem idade pra ser meu avô, sabe? E é tão difícil a gente achar diretores que continuam amando tanto o que eles fazem desde quando eram novos até depois dos 80 anos, e eu achei que o que ele fez foi muito bom, e eu admiro como você vê que é um diretor que tem experiência e mesmo assim ele ainda está experimentando hoje. Eu vi uma entrevista dele, depois eu vou deixar o link lá nos comentários para vocês verem ou na descrição do vídeo, que era uma entrevista dele falando que tem muita coisa que ele pode aprender ainda, mas que não tem mais tempo. E essa frase dele me pegou muito, porque é isso, ele já tem 80 anos. Quanto tempo mais a gente acha que ele tem? A gente não tem como saber, mas a gente sabe, né? A idade ela realmente chega. E eu pensei, meu, como um cara assim, de 80 anos, a idade do meu avô. Meu avô é uma das pessoas mais, assim, ativas que eu conheço da minha vida. Trabalha, mesmo com 84 anos, ele trabalha quando pode dar uns cursos, ele faz caminhada, ele é muito mais ativo do que eu, aliás. Que aqui com o 31, tipo, já tô assim, quase de bengala. Brincadeiras à parte. Ele é muito ativo, então eu admiro muito o que o Scorsese faz e eu admirei o que ele fez com esse filme. Você vê que mesmo com 80 anos, tipo, o cara ainda tá experimentando com ângulos diferentes, com, como eu vou dizer, shots de filmagem diferentes, experimentando com luz, sabe? Então você vê que não interessa a idade da pessoa, ela tem sempre o que aprender, e o Martin Scorsese é uma grande prova disso. Ele até comentou depois em uma outra entrevista que ele também se inspirou no ritmo do Ari Aster. Eu sei que tem muita gente que acha super lentos os filmes do Ari Aster pra A24, mas assim, eu acho que dependendo da história, como por exemplo Killers of the Flower Moon, faz sentido esse ritmo, né? E a gente vê que o Martin, ele pega o tempo dele, ele aproveita o tempo pra desenvolver sem pressa essa história que ficou guardada por muitos anos e finalmente está sendo contada e mostrada para o mundo inteiro, além do livro. Eu acredito que esse é um dos filmes mais melancólicos do Scorsese até então. A gente tem Taxi Driver, a gente tem outras coisas, né, King of Comedy, mas eu acho que esse especificamente é um dos mais melancólicos. Eu saí do cinema assim, tipo, me sentindo muito pesada, porque é uma história pesada, é uma história real. E a gente sai frustrado, porque o que acontecia com a comunidade indígena Osage lá antigamente, continua acontecendo até hoje, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, né, gente? Estamos aí vendo todas as comunidades brigando ainda pelos direitos das próprias terras deles até hoje. Então é uma coisa que machuca, porque anos se passaram e nada mudou. É frustrante ver isso. Eu acho que assim, um dos trunfos do filme é a fotografia e a direção, com certeza, além das atuações. Mas eu acho que assim, eu senti as 3h30. Como eu falei, eu sabia que ia ser um filme lento, eu assisti sabendo que ia ser lento. E assim, é um filme longo, eu sabia que ia ser um filme longo mesmo, já foi avisado no começo da cabine que é 3h30 de filme. E assim, eu assisti Senhor dos Anéis quando eu era super nova e, assim,
Em alguns pontos o tempo não me incomoda, mas eu senti as 3 horas e meia. Eu particularmente acredito que o filme não precisaria de 3 horas e meia. Ele poderia ter usado essas 3 horas e meia de uma forma mais apropriada. Eu acho que não foi bem aproveitado. Não digo que poderiam ter explorado muito mais, mas eu acho que o filme perdeu tempo demais em alguns subplots, sendo que poderia ter explorado muitas outras coisas, principalmente mais do lado dos Osage. Esse filme, inclusive, é inspirado em uma das grandes obras do jornalismo investigativo do David Graham, e é muito bom, eu recomendo demais, o livro tem o mesmo nome. E, gente, que trabalho! Como jornalista, lendo esse livro, eu fiquei assim, gente, é um trabalho de uma riqueza. Não vou dizer que o filme não faz jus ao livro, mas assim, leiam um livro que com certeza vocês vão entender muito mais as nuances sobre o que foi que aconteceu realmente com a comunidade Osage naquela época. E como a ganância é uma coisa que assim, é absurda. Eu acho que o filme, ele acerta em mostrar esse lado, ele mostra bem esse lado da família do Ernest, né, como colonizadores horrorosos. Mas eu acho que o filme poderia ter ido um pouquinho mais além. Mas mesmo assim eu achei excelente. Assistir esse filme numa tela IMAX foi uma experiência completamente assim, mágica. Tem uma cena específica de uma dança logo no início, assim, com petróleo, que me arrepiou todinha. Eu até achei que o filme teria mais aquela vibe. Não teve, mas mesmo assim foi um filme muito bom e que me deixou pensando por semanas. Eu ainda vou continuar pensando por semanas, pensando nas performances do elenco, pensando na direção, pensando no plot em si, na história e nessa frustração de que aconteceu na vida real e que ficou escondida por tanto tempo essa história. O livro investigativo e o filme abordam uma série de assassinatos que aconteceram dentro da comunidade Osage na década de 20. Obviamente esses assassinatos aconteceram por pessoas de fora, né, homens brancos que invadiram a cidade de onde os Osage moravam e simplesmente saquearam, assassinaram, enfim, fizeram muitas brutalidades para acabar com aquela comunidade. E é engraçado como a gente pode traçar até paralelos com Tulsa também, né? Quem assiste Watchmen ou assistiu Lovecraft Country sabe muito bem o que foi Tulsa, né? Que foi um grande bairro, assim, uma cidade-zona grande, onde a comunidade negra norte-americana conseguiu prosperar. E essa cidade foi destruída do dia para a noite, colocaram fogo nela. E a gente vê que foi a mesma coisa que aconteceu com os Osage. Os homens americanos brancos, eles invadiram e justamente eles roubaram para saquear e destruir qualquer resquício de poder que aquela comunidade indígena tinha. Isso é muito triste e a gente realmente pode traçar esses dois paralelos, que é super interessante de se pensar. Acho que um dos pontos mais altos do filme fica por conta das atuações. Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro. Que elenco, gente! Não tem um que eu possa falar assim, tipo, ai, foi muito fraco. Esses três principais que eu acabei de falar, meu Deus, eles dão um show. E eu tenho certeza que vão vir indicações ao Oscar, sim, merecidamente, principalmente para Lily Gladstone, que tá excelente. Ela é uma força da natureza. Eu não assisti muitas coisas com ela, eu tinha até comentado isso num grupo da A24 antes, que eu não conhecia muito o trabalho dela, até achei que esse era o primeiro. Depois eu fui atrás e vi que ela tava em Reservation Dogs, do Taika Waititi, que eu adoro. E assim, achei que ela é uma excelente atriz e que ela merece essa indicação de melhor atriz por Assassinos da Lua das Flores. E assim, apesar de que ela tá muito boa, ela realmente tá muito forte, como eu falei, uma força na natureza nesse filme. Apesar disso, eu sinto que no segundo e no terceiro atos, né, ela perde um pouco de força, mas não é culpa dela, é culpa do roteiro. O roteiro perde tempo demais em focar na família do Ernest, que é a família do DiCaprio, do que focar na família da Molly, e isso eu acho que foi um erro. E a minha crítica vai justamente nessa parte. Tem momentos que a câmera foca demais no Ernest, né, que é o DiCaprio, e em momentos até que onde a Lily deveria ser o foco, sabe? Por exemplo, quando o Ernest está na cozinha falando pra Molly sobre o que aconteceu com mais uma pessoa da família dela, né, o assassinato, e a câmera foca totalmente no rosto do DiCaprio e deixa a Lily Gladstone em segundo plano.
E eu falei, peraí, eu entendi que a intenção era ser o Oscar bait. A cara do DiCaprio ali pra garantir aquela indicação de melhor ator. A gente sabe que Hollywood faz isso. Mas é no momento que eu acho que deveria ter focado na personagem da Molly, né, da Lily. Porque a gente mal vê a reação dela. A gente vê uma reação ou outra que são muito fortes dela sobre os assassinatos que estão acontecendo. Temos cenas muito bonitas e emocionantes relacionadas aos casos. Há um respeito pela cultura Osage. Eu sei que tiveram consultores sobre tudo, sobre dança, sobre a língua Osage, sobre tudo nos bastidores. Mas assim, eu vou problematizar. Eu ainda acho que essa história deveria ter sido contada por quem faz parte daquela comunidade indígena Osage, principalmente. Porque eu sei, gente, eu sei que estúdios não vão investir tanta grana assim em um projeto desse tamanho e dar um trabalho para um diretor indígena mais novo, assim, que não é tipo um Scorsese que tem o peso. Mas eu acho que seria tão importante que pelo menos o roteiro tivesse sido escrito por alguém da comunidade, porque eu sinto isso, assim, meu avô mesmo, ele é indígena Guarani. Então, tipo, por mais que eu não tenha essa voz, porque eu não sou indígena, meu avô pode ser, mas eu não sou. Então, tipo, eu entendo que, assim, de opressão que os povos originários sofreram, eu entendo parcialmente porque meu avô me contou, meu bisavô me contou, principalmente, que foi quem mais viveu na comunidade. E a gente sabe como isso é muito triste e acontece aqui no Brasil. Só que é legal, a gente fala tipo, ok, um diretor branco como Scorsese pegou e tá trazendo essa história. Mas está mais do que na hora da indústria dar essa voz e o local de fala para a comunidade indígena. É muito difícil. A gente tem alguns pouquíssimos exemplos de diretores indígenas, como por exemplo o próprio Taika Waititi, né, que ele dirige o Reservation Dogs e Our Flag's Been Deaf, tem bastante representatividade, mas assim, em 1 milhão, cadê os outros diretores? Cadê as outras oportunidades? Eu sinto que esse filme, ele poderia sim ter tido mais foco na comunidade Osage e menos foco na família do Ernest. Mas o que eu gosto é que o filme em momento nenhum coloca o Ernest como Salvador Branco. Em nenhum momento ele faz isso. O filme deixa claro do início ao fim que ele é um colonizador, que ele é um explorador e que ele é uma pessoa sem escrúpulos, que estava literalmente matando a própria esposa por causa de grana, da ganância dele. Então, tipo, do início ao fim o filme não romantiza. Em alguns momentos a gente até pensa que o filme vai falar, ah não, olha como ele gosta da esposa dele. Mas imediatamente na cena seguinte a gente vê como o cara não tem escrúpulos nenhum. Ele vai até o fim da vida sem escrúpulos. E dói ainda saber que a Molly, ela faleceu tão cedo e que o Ernest, na vida real, viveu por muitos anos em um trailer com o irmão dele. Ou seja, os caras se safaram, enquanto a comunidade segue sofrendo, né? Todos os herdeiros que sobreviveram seguem sofrendo e sofreram a vida inteira. É frustrante a gente ver, porque não é um conto de fadas. E eu acho que o filme faz um trabalho excelente em mostrar isso. Eu acho que o filme traz um respeito da cultura da comunidade Osage bem legal. Só que eu acho que o que faltou, principalmente, e eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte da comunidade indígena vão apontar isso, se já não apontaram, que é justamente isso, faltou um pouco de on voices, faltou realmente essa experiência, essa voz, nem que fosse no roteiro, sabe? Eu sei que a direção tinha que ficar com o Martin Scorsese porque o projeto era dele, tudo bem. Mas pelo menos um roteiro, sabe, fez falta. É impossível você assistir esse filme e não sentir toda a dor e frustração da comunidade. Você vê essas atrocidades acontecendo e é ainda mais frustrante perto do final quando a gente vê uma reencenação, né? Da história. Eu falei a palavra certa, eu não sei se fala reencenação, eu não lembro, eu ia falar reenactment, mas enfim, a gente vê como eles estão simplesmente transformando em novela de rádio, e até com piada, com gente rindo, e foi uma história extremamente triste. Isso mostra como a sociedade, principalmente western, simplesmente não tá nem aí, vê como piada a dor, né, dos grupos minoritários, principalmente da comunidade indígena, sobre as terras deles, sobre os direitos deles. Então é muito frustrante, é um filme que, como eu falei, é pesado e você sai do filme, assim, sentindo raiva, sabe? Não sei se raiva seria a palavra, eu sei que eu senti raiva, mas talvez tristeza, melancolia, como eu falei, é um dos filmes mais melancólicos
do Martin. Foi um projeto corajoso, apesar de tudo, teria sido mais corajoso com um roteiro escrito por alguém da comunidade Osage, mas eu acho que na medida do possível o filme foi respeitoso e fez jus a essa história que precisava ser mostrada. Porque eu posso falar do livro reportagem pra vocês, todo mundo vai ler e tudo mais, excelente, mas não é um livro que chega nas massas. A gente tá falando de filme mainstream, que chega nas massas. Por mais que não tenha uma bilheteria gigante, a gente tem o nome do Scorsese atrelado, sabe? Eu costumo falar, muita gente nova critica o Scorsese pelo que ele fala dos filmes de super-herói. Eu sou uma das maiores fãs de filme de super-herói, vocês sabem, eu sou nerdíssima, gente, sou super nerd. Mas, assim, o que ele falou tá certo, porque a gente não pode ter esse monopólio. E eu vou além, eu vou muito além. Se vocês soubessem, né, tipo, tem muita gente aqui que sabe, mas pra quem não sabe, o trabalho que o Scorsese faz com o World Cinema dele, que é um projeto de restauração de filmes, se vocês soubessem a importância que tem, que ele dá o patrocínio para On Voices, para diretores diversos, para trazer filmes de volta. Ele recuperou vários filmes brasileiros que foram destruídos aqui do Brasil e ele conseguiu trazer, restaurar esses filmes. Então grande parte do que a gente tem dos nossos acervos foram salvos por ele. Então o que ele faz e o que ele fez pelo cinema é imensurável, não tem como fazer medida. Eu chamo de pai do cinema por meme, mas eu tô falando a verdade. Porque o que esse cara faz por cinema, ele realmente ama cinema. Eu fico até arrepiada quando eu falo, gente, porque é muito legal quando você vê um cara que realmente gosta. Não só um cara, uma pessoa, né? Qualquer pessoa. É muito legal você ver uma pessoa apaixonada pelo que ela faz. Mas tá pra nascer alguém que é tão apaixonado por cinema quanto Scorsese. Eu desconheço. Ele é um dos diretores que realmente, mesmo trabalhando já há mais de sabe-se lá quantos anos na indústria, se ele só tem 50 anos de amizade só com Robert De Niro dirigindo, assim, são décadas e décadas de cinema. Então é muito admirável ver alguém com a idade dele, com a carga dele, tão apaixonado por cinema hoje quanto ele era antes. É isso que me faz gostar de cinema, é isso que me faz gostar do trabalho do Scorsese. E eu acho que é isso, gente. O filme foi muito bom. Não quero me estender muito, eu quero que as pessoas assistam o filme. Ele já está disponível na Apple TV Plus, né? Então eu recomendo que vocês assistam. Tem algumas salas de cinema ainda passando. Se estiver passando na sua cidade, assista no cinema, vale a pena prestigiar. Eu sei que é um filme longo, ele vai ser maçante em alguns momentos, mas é uma história tão importante. E também recomendo muito o livro, leiam o livro, extremamente importante, não importa se você trabalha com jornalismo também ou não, é uma história interessante pra gente traçar paralelos com o que está acontecendo até agora, no momento político do mundo, que todo mundo está assistindo. A história volta, gente, o mundo, ele anda em círculos e ele volta pra onde começou. E é muito interessante a gente traçar esses paralelos. Enfim, se você assistiu o filme, coloque aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!